Ana, professora da ERA em Protásio, e com os segundos anos nós vamos trabalhar biologia, lembrando que é conteúdo novo, viu, pessoal? Hoje nós vamos ter uma introdução sobre o reino Monera, vamos ver as características gerais, a classificação, a reprodução e a importância. O reino Monera ele é formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, também chamadas de árqueas. Todos seres muito simples, unicelulares e com célula procariótica, que não tem núcleo diferenciado. Esses seres microscópicos são geralmente menores do que 8 micrômetros. Uma observação para vocês. O termo Monera, na classificação atual, encontra-se obsoleto. Seus integrantes foram divididos entre os reinos Bactéria e Árquea. O reino Bactéria representa o maior número de espécies, pois engloba as bactérias e as cianobactérias. Já o reino Árquea abrange um pequeno número de espécies. As árqueas são organismos procariontes, porém não são mais classificados como bactérias, porque apresentam características que os deixam também próximos aos eucariontes. Apesar dessa nova classificação, o termo Monera ainda é adotado em livros didáticos e continuamos apresentando aqui sua definição. As bactérias, do grego bactéria, que é bastão, são encontrados em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a saúde, para o ambiente e a economia. As bactérias são encontradas em qualquer tipo de meio, mar, água doce, solo, ar e, inclusive, no interior de muitos seres vivos. Aí vocês podem ver os exemplos da importância das bactérias na decomposição de matéria orgânica morta. Esse processo ele é efetuado tanto aeróbico quanto anaerobicamente. Agentes que provocam doenças no homem, em processos industriais, como por exemplo os lactobacilos utilizados na indústria de transformação do leite em coalhada, no ciclo do nitrogênio, que atua em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas, na engenharia genética e na biotecnologia para a síntese de várias substâncias, entre elas a insulina e o hormônio do crescimento. A estrutura das bactérias, elas são micro-organismos unicelulares, procariotos, podendo viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. A célula bacteriana contém os 4 componentes fundamentais a qualquer célula: membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos, cromatina e, no caso, uma molécula de DNA circular, que constitui o único cromossomo bacteriano. A região ocupada pelo cromossomo bacteriano costuma ser denominada nucleoide. Exatamente, a membrana plasmática existe uma parede celular, membrana esquelética de composição química específica de bactérias, e é comum existirem plasmídios, moléculas de DNA não ligadas ao cromossomo bacteriano, espalhados pelo hialoplasma. Plasmídios costumam conter genes para resistência a antibióticos. A diversidade metabólica das bactérias. Existem bactérias heterótrofas e bactérias parasitas, são as que, por meio de inúmeros mecanismos, agridem outros seres vivos para a obtenção de alimento orgânico e causam inúmeras doenças, as decompositoras, frequentemente denominadas sapróforas, saprofíticas ou saprofágicas, obtêm o alimento orgânico recorrendo à decomposição da matéria orgânica morta
e são importantes na reciclagem dos nutrientes minerais na biosfera. Algumas das espécies de bactérias possuem externamente a membrana esquelética outro envoltório mucilaginoso, chamado de cápsula. É o caso dos pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia. Descobriu-se que a periculosidade dessas bactérias reside na cápsula em um experimento onde ratos infectados com pneumococos sem cápsula tiveram a doença, porém não morreram, enquanto pneumococos capsulados causaram pneumonia letal. A parede da célula bacteriana, também conhecida como membrana esquelética, ela reveste externamente a membrana plasmática e é constituída de uma substância química exclusiva das bactérias, conhecida como mureína, ácido acetilmurânico. Vamos ver um pouco mais da diversidade metabólica das bactérias. Porque se há um grupo de seres que apresenta diversidade metabólica, certamente é o das bactérias. As bactérias heterótrofas, elas, dentre as primeiras, que são as heterótrofas, destacam-se as parasitas, as decompositoras de matéria orgânica e as que obtêm matéria orgânica de outros seres vivos, com os quais se associam, sem prejudicá-los. Dentre as autótrofas, existem espécies que produzem matéria orgânica por fotossíntese e outras por quimiossíntese. As que são associadas aos outros seres vivos são denominadas de simbiontes e não agridem os parceiros. É o caso das bactérias encontradas no estômago dos ruminantes, bois, cabras, que se nutrem de celulose ingerida por esses animais, fornecendo em troca aminoácidos essenciais para o metabolismo proteico do mesmo. Muitas bactérias heterótrofas são anaeróbias, obrigatórias, como o bacilo do tétano. São bactérias que morrem na presença de oxigênio. Nesse caso, a energia dos compostos orgânicos é obtida por meio de fermentação. As anaeróbicas facultativas, por outro lado, vivem tanto na presença como na ausência de oxigênio. Outras espécies só sobrevivem em presença de oxigênio, que são as aeróbias obrigatórias. Um curioso grupo de bactérias é o que realiza a respiração aeróbia. Nessa modalidade de metabolismo energético, existem todas as etapas típicas da respiração celular. Muda apenas o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória. No lugar do oxigênio, essas bactérias utilizam nitrato ou nitrito ou sulfato, obtendo no final praticamente o mesmo rendimento energético verificado na respiração celular aeróbia. É o que ocorre com as bactérias desnitrificantes, que participam do ciclo do nitrogênio na natureza. Nelas, o aceptor final de elétrons é o nitrato. Vamos agora para as bactérias autótrofas. Note que o gás sulfídrico e não a água é o que atua como fornecedor dos hidrogênios, que servirão para a redução do gás carbônico. Não há liberação de oxigênio. O enxofre permanece no interior das células bacterianas, sendo posteriormente eliminado para o meio em que vivem esses micro-organismos. Em geral, fontes sulfurosas nesse processo, representa a matéria orgânica produzida. Então, vamos recapitular o que está aí no slide. As bactérias autótrofas são fotossintetizantes, elas realizam fotossíntese, captação de energia solar. A captação de energia solar para elas fica a cargo da clorofila, que é conhecida como bacterioclorofila, a partir da utilização de substâncias simples do meio.
ocorre síntese do combustível biológico. De maneira geral, não há liberação de oxigênio, como, por exemplo, podemos citar as bactérias sulfurosas do gênero Chlorobium, que efetuam esse processo com a utilização de H2S e CO2, que é o gás sulfídrico, segundo a equação que vocês estão vendo aí na tela. A quimiossíntese. Ela é uma reação que produz energia química convertida da energia de ligação dos compostos inorgânicos oxidados, sendo a energia química liberada empregada na produção de compostos orgânicos e gás oxigênio, a partir da reação entre o dióxido de carbono e a água molecular, né, como vocês podem ver aí embaixo. Mas o que é que tudo isso quer dizer? Esse processo autotrófico de síntese de compostos orgânicos ocorre na ausência de energia solar. É um recurso normalmente utilizado por algumas espécies de bactérias e arqueobactérias, que são algumas bactérias com características primitivas, mas ainda vigentes, recebendo a denominação segundo os compostos inorgânicos reagentes, que podem ser ferrobactérias e nitrobactérias ou nitrificantes, certo? A reprodução das bactérias. A reprodução mais comum nas bactérias é assexuada por bipartição ou cisparidade, que ocorre a duplicação do DNA bacteriano e uma posterior divisão em duas células. As bactérias multiplicam-se por esse processo muito rapidamente, quando dispõem de condições favoráveis. Leva em média 20 minutos. Mas a separação dos cromossomos, como vocês podem observar nessa figura aí embaixo, a separação dos cromossomos irmãos conta com a participação dos mesossomos, que são pregas da membrana plasmática, nas quais existem também as enzimas participantes da maior parte da respiração celular. Repare que não existe a formação do fuso de divisão e nem de figuras clássicas e típicas da mitose. Logo, não é uma mitose. Existe também a esporulação. Algumas espécies de bactérias originam, sob certas condições ambientais, estruturas resistentes denominadas esporos. A célula que origina o esporo se desidrata, forma uma parede grossa e sua atividade metabólica torna-se muito reduzida. Certos esporos são capazes de se manter em estado de dormência por dezenas de anos, viu, pessoal? Ao encontrar um ambiente adequado, o esporo se reidrata e origina uma bactéria ativa, que passa a se reproduzir por divisão binária. Na reprodução sexuada, para as bactérias considera-se reprodução sexuada qualquer processo de transferência de fragmentos de DNA de uma célula para outra. Depois de transferido o DNA da bactéria doadora, ele se recombina com o da receptora, produzindo cromossomos com novas misturas de genes. Esses cromossomos recombinados serão transmitidos às células filhas quando a bactéria se dividir. E essa transferência de DNA, ela pode ocorrer de 3 formas: transformação, transdução e conjugação. Na transformação, a bactéria absorve moléculas de DNA diversas no meio e são incorporadas à cromatina. Esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza. Na transdução, moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra, usando vírus como vetores. Estes, ao se montar dentro das bactérias, podem eventualmente incluir pedaços de DNA da bactéria que lhes serviu de hospedeira. Ao infectar outra bactéria, o vírus leva o DNA bacteriano,
o transfere junto com o seu. Se a bactéria sobreviver à infecção viral, pode passar a incluir os genes de outra bactéria em seu genoma. Já na conjugação bacteriana, pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora, o macho, para a receptora, a fêmea. Isso acontece através de microscópicos tubos proteicos chamados pili, que as bactérias macho possuem em sua superfície. O fragmento de DNA transferido se recombina com o cromossomo da bactéria fêmea, produzindo novas misturas genéticas, que são transmitidas às células filhas na próxima divisão celular. Cianobactérias. Extremamente parecidas com as bactérias, as cianobactérias são também procariontes, são todas autótrofas fotossintetizantes, mas suas células não possuem cloroplastos. A clorofila do tipo A fica dispersa pelo hialoplasma e em lamelas fotossintetizantes, que são ramificações da membrana plasmática. Além da clorofila, possuem outros pigmentos acessórios, como os carotenoides, pigmentos semelhantes ao caroteno da cenoura, ficoeritrina, um pigmento de cor vermelha, típico das cianobactérias encontradas no Mar Vermelho, e a ficocianina, um pigmento de cor azulada, que originou o nome das cianobactérias, anteriormente denominadas algas azuis. Elas vivem no mar, na água doce e em meio terrestre único. Coloração de Gram. O que é bactéria gram-positiva e gram-negativa? A coloração de Gram é um passo muito importante na caracterização e classificação inicial das bactérias. Afinal, esse método de coloração permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico, uma vez que sem a coloração é impossível observá-las ou identificar sua estrutura. O método de coloração de Gram recebeu esse nome em homenagem ao patologista dinamarquês Hans Christian Joachim Gram, que realizou a descoberta em 1884 e, aliás, até hoje continua sendo a mais utilizada nos laboratórios de análises clínicas e microbiologia. Através da coloração, é possível identificar e diferenciar os dois principais grupos de bactérias, sejam gram-positivas ou gram-negativas. Aí, como vocês podem ver, em suma, resumindo, o procedimento de coloração de Gram permite que as bactérias retenham a cor com base nas diferenças das propriedades químicas e físicas da parede celular. A princípio, há diferentes graus de permeabilidade na parede dos micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. Aí, vocês podem ver exemplos de bactérias gram-positivas. Elas retêm o cristal violeta devido à presença de uma espessa camada de peptidoglicano, que é um polímero constituído por açúcares e aminoácidos que origina uma espécie de malha na região exterior, a membrana celular das bactérias, em suas paredes celulares, apresentando-se na cor roxa. Já as bactérias gram-negativas possuem uma parede de peptidoglicano mais fina que não retém o cristal violeta durante o processo de descoloração e recebem a cor vermelha no processo de coloração final. Então, aí tem alguns exemplos de bactérias gram-positivas. Gram-negativas, perdão. Eu vou deixar para vocês uns mapas mentais que eu quero que vocês façam no caderno, para não esquecer os principais pontos sobre bactérias. Então, tem esse mapa, vocês deem pausa, copiem direitinho aí. E esse também vai ter várias informações importantes para o aprendizado de vocês. Copiem tudo direitinho, ok?
referências bibliográficas. Pessoal, um super abraço, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. E até a nossa próxima aula.